Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Thiago Lima, iniciando mais um Quebrando a Regra. E hoje aqui, mais um episódio mais do que especial, uma baita responsabilidade. Recebendo aqui o chefe do meu chefe, brincadeira. Hoje ele está aqui para contar a história dele, Marco Bravo, Country Leader do Google Cloud Brasil. Obrigado pela presença, Marco. Fala, Thiagão. Tudo bem? Tudo beleza, cara. A responsabilidade Obrigado aumenta pelo convite. aqui. Que isso, A responsabilidade minha, né? O pessoal brinca, Marco, fala assim, pô, Thiago, é o podcast do Corinthians, agora vai virar o podcast do Google. Aqui já veio o Miltinho, veio a Elis, fala do Remarkable, veio o pessoal do Afro Googlers também contar as histórias. Legal. Mas o que eu costumo dizer lá no projeto social que a gente faz de mentoria é aproveitar essa oportunidade de escutar um executivo com toda a sua bagagem, com toda a sua história, né, Marco? Eu acho que isso é super importante, compartilhar a trajetória, independente de onde cada um nasceu. Eu acredito muito nesse compartilhamento, às vezes se dá um insight, alguma informação. E como eu aprendo muito com você lá no dia a dia, nada melhor ter você aqui compartilhando toda a sua experiência e história aqui com a nossa galera. Não, legal, um prazer estar com vocês. Obrigado pelo convite mais uma vez, Thiago. Enfim, e você começou aí pela palavra que eu acho que é o segredo, é procurar sempre aprender. Né? Eu acho que a gente... Você falou, não, eu aprendo muito com você, mas não se engana que a gente aqui do lado de cá está aprendendo sempre com todo mundo que está lá. Eu acho que isso daí que é um dos maiores ensinamentos aí desses anos e anos aí de bagagem profissional. Você está sempre aprendendo. É a única coisa que não para nunca. É aprender porque o mundo está mudando toda hora. Né? A gente ainda está no meio desse mundo de tecnologia, então, que 2 anos já é muito tempo, já é uma eternidade. Né? Eu estou no Google há 3 anos, cara. Semana passada completou 3 anos que eu estou. Então, como o tempo voa. E se a gente pensar, né, e se a gente voltar 3 anos atrás, já é outro cenário completamente diferente de 3 anos atrás. Sem dúvida. Então, a gente tem que estar aprendendo o tempo todo, tem que estar se reinventando. E escutando muito, né? Escutar com os 2 ouvidos, né? Falar às vezes menos, e é uma coisa que você vai aprendendo, vai desenvolvendo. Mas aprender, para mim, estar sempre aprendendo é o principal aprendizado desse tempo todo aí de vida profissional. É a 5ª empresa que você é o líder no Brasil, América Latina? O meu histórico, de posições de liderança em empresas grandes, é a 5ª. Mas a minha vida profissional começou como pesquisador. Né? Muito pouca gente sabe disso, mas eu comecei trabalhando pesquisando dentro de um laboratório da PUC do Rio. Foi a primeira decisão difícil da minha vida. Eu tive alguns momentos assim que na carreira profissional você tem que fazer decisões, e quando você olha para trás você vê assim, puxa, se eu tivesse tomado outro caminho ia ser tudo diferente, né? E a primeira foi essa. Eu estava me formando em engenharia e aí tinha uma decisão a tomar. Talvez tenha tido até uma antes, mas depois eu volto nela. Mas quando eu estava me formando, eu tive a oportunidade, eu apliquei para fazer um programa de trainee fora do Brasil, numa empresa grande, na Philips, e fui aprovado. E naquela época, e aí eu queria muito fazer um mestrado, queria continuar aprendendo com o mestrado. E a primeira grande decisão difícil foi... eu não vou para um negócio que aparentemente era glamouroso, né? Você vai para fora, ia morar na Europa, enfim. E eu falei assim, não, eu quero continuar aprendendo. Eu mergulhei no mestrado, e aí dentro do mestrado eu consegui ter a oportunidade de também trabalhar como pesquisador, que no fundo também é aprender. E aí foi a primeira bifurcação aí da minha vida.
e a partir desse mundo, eu fui conhecendo mais gente que já tinha estudado comigo, e, enfim, a gente acabou montando uma empresa. Então, eu saí da carreira de pesquisador para empreendedor. Eu comecei a minha vida como empreendedor. Mas no mundo que naquela época você aprendia na raça. Isso foi em 91. Então você não tinha nenhuma formação. Ontem, por acaso, eu estava batendo um papo no final do dia com os alunos da EJ, né? da empresa Júnior da PUC do Rio, e contando para eles, poxa, que oportunidade é você hoje dentro do ambiente universitário, enfim, ter esse tipo de ambiente para você aprender a ser empreendedor. Que antigamente se aprendia na raça, então fiz muita besteira, tinham 3 sócios comigo e a gente foi levando a empresa, dando as cabeçadas, enfim, acertando, errando. E numa dessa, a gente montou uma parceria com uma empresa que acabou me convidando para liderar a empresa na América Latina, no Brasil. E aí foi a segunda grande decisão. Vou deixar de ser empreendedor, né, de ter a minha empresa, de tocar a minha empresa, para ir liderar uma outra empresa que está começando no Brasil, mas que já estava estabelecida lá fora, enfim. E fui, tomei a decisão de ir, depois desisti, depois fui de novo, enfim, fui. E assim foi uma segunda grande decisão. E depois eu caí na IBM, depois na Microsoft, aí já foi um fluxo mais natural. Mas tive outras decisões aí, num determinado momento de sair da IBM, podia ir para ficar na IBM, mas teria que sair do Brasil. Não, decidi ficar no Brasil, mas sair da IBM. Aí fui para a Microsoft, aí fiquei 5 anos na Microsoft. Depois de Microsoft, um processo muito parecido. Fico no Brasil, ou tenho a oportunidade de ficar no Brasil e sair da Microsoft, ou ir para outro lugar, enfim, não tinha as oportunidades que eu esperava lá. E aí fui liderar uma outra empresa, que foi a ACI, numa indústria que eu não entendi absolutamente nada. Foi uma decisão também. Vou sair do mundo de tecnologia, mas para ir para um negócio que é o mundo de pagamentos, do mercado financeiro, que era algo. Mas era algo que eu queria, era uma coisa que estava me fazendo falta, conhecer mais de como é que você usava a tecnologia. E aí eu comecei nesse mundo para entender pagamentos, enfim, e foi uma experiência super rica de 4 anos. E aí, depois de 4 anos, apareceu o Google, né? E aí foi... Eu, sinceramente, eu já não esperava assim, entrar numa nova jornada com o Google Cloud, mas lógico que quando veio o Google, a marca do Google, a curiosidade, como é que o Google funcionava por dentro, valia a mudança. E aí estamos aí nesses 3 anos. Nossa, sensacional. Algo que me chama a atenção, Marco, é que as pessoas falam muito plano de carreira, né? Você tomou decisão, foi estudar, estava lá pensando em mestrado, estava empreendendo e a oportunidade apareceu, né? Então não necessariamente você falou um plano, eu quero liderar uma Big Tech, uma multinacional. Foi por você estar ali no meio das coisas e as oportunidades foram aparecendo, foi por aí mesmo? Ou você sempre, desde pequenininho, não, eu quero ser líder? Não, de jeito nenhum. Para você ter uma ideia, durante a faculdade eu quis ser físico. Entendeu? Num determinado momento da minha vida eu achava que eu ia fazer física dentro da faculdade, enfim. Então teve um momento que eu queria fazer doutorado e ir para fora do Brasil para uma carreira totalmente da engenharia. Um grande amigo meu hoje que tá no Google foi por esse caminho e quase me arrastou junto. E eu naquele momento eu queria, o que estava me brilhando o olho era montar minha empresa. Então, assim, a gente tem que descobrir um pouco, e você vai se mudando ao longo do tempo, descobrir um pouco qual é o teu talento também naquele momento, os teus talentos, as tuas vontades, elas mudam, né? E eu sempre gostei muito do ambiente universitário, até por isso, porque ele te ajuda muito a conhecer mais de você, o que você é bom, aquilo que você não faz tão bem, o que você gosta, enfim. O ambiente te ajuda a isso. Eu acho que é uma das maiores coisas que o ambiente da escola te dá, todo o ambiente escolar, né?
é esse ambiente para você se conhecer mais, escolher o que e ter a oportunidade das coisas aparecerem, mas antes de tudo você tem que se conhecer, para ver onde é que você vai poder gerar valor, enfim. Conta do Marquinho pequenininho lá no Rio de Janeiro, lá, o que você gostava de fazer, como é que era o papo com seus pais sobre educação, você teve algum mentor que te orientou, falou, vai fazer engenharia, tava na moda na época ou não, Marco? Como é que você decidiu essas coisas? Não, ninguém me puxou para engenharia. Agora, o Marco pequeno era um cara que adorava, assim, talvez o meu primeiro mentor tenha sido meu pai mesmo. Ele fez, quando eu era pequeno, ele montou um monte de circuito com umas lâmpadas e interruptores, e eu tinha 1 ano, 2 anos de idade, que eu gostava era apertar o botão para ver as luzes acenderem e apagar. Uma história engraçada, uma vez que eu estava no colo da minha madrinha e, assim, tinha, sei lá, 1 ano, e ela estava assim com um zíper, assim, eu peguei o zíper e baixei o zíper, fiz assim, ligou, entendeu? Então, assim, esse negócio do ligar e desligar, que vai desaguar na engenharia, de repente tinha um bit aceso aí desde pequeno, e aí eu fui estimulado. Agora, se é estimulado pelas oportunidades que aparecem por uma coisa dessa, e você vai dando sinais, mas, assim, as oportunidades que a minha mãe e meu pai me deram de aprendizado, elas enriqueceram e foram me mostrando que esse podia ser um caminho legal, o caminho da tecnologia. Né? Eu tive uma oportunidade pequeno ainda, com 8 anos, de morar um tempo fora, que meu pai trabalhou um tempo fora, e isso ajudou, me trouxe oportunidades por falar outro idioma, enfim, eu acho que hoje todo mundo tem que se dar essa oportunidade, de qualquer jeito. Se você tem a oportunidade de morar fora, não, mas você tem que estudar, e um idioma hoje é uma moeda super rica. O pessoal fala aí dos tradutores automáticos, mas quando você aprende um outro idioma, no fundo você está desenvolvendo na cabeça uma maneira de pensar diferente. Porque cada idioma você articula as coisas na tua cabeça. Então é um desenvolvimento pessoal. A tradução, entender um outro idioma não é só pelo idioma, é a maneira como você pensa. E isso é uma coisa rica para se aprender na infância ainda. Uma outra coisa que acontecia na minha infância, meu pai sempre foi muito ligado ao esporte, e falou assim, olha, até os 12 anos você tem que fazer um esporte competitivo. E o ambiente do esporte, você aprende muita coisa. Você aprende a competir, você aprende a perder, você aprende a ser humilde quando você perde, ter que cumprimentar quem ganhou, enfim. Então, é um ambiente super rico, de novo, para você aprender alguns, né, como a gente fala, os soft skills aí que você carrega depois, quando você vai para a liderança, enfim, tal. Não é só quando você está no alto do pódio, você tem o pessoal te dá parabéns, mas você tem que saber também quando você está embaixo do pódio. Então, o ambiente de esporte é muito legal também, para isso, né, desde pequeno. É um aprendizado super, super legal. E no colégio, o que meus pais sempre falaram era o seguinte, você tem que pegar e aprender. O meu pai sempre falou o seguinte, uma coisa que eu não quero é que você passe pelas dificuldades que eu passei, pelo fato de não ter sido um aluno que estudava muito, de ter sido um aluno vagabundo, como ele falava. Então, sempre me puxou muito para estudar, enfim, e aí eu fui vendo a aptidão e eu gostava, eu adorava estudar, entendeu? Eu sempre gostei muito de estudar, era daqueles que vinha com lista de exercícios para casa, eu fazia o que tinha que fazer, e o que não tinha que fazer também eu fazia, porque era um desafio você resolver problema, né? A gente lá mesmo, hoje no Google, fala que tudo é um problema para ser resolvido. E eu desde pequeno, eu sempre gostei muito de resolver problema, de desmontar minha bicicleta e montar ela toda de novo, né? Desmontava todo, pintava de outra cor, remontava tudo de novo. Mas na hora que montava, eu esquecia como é que ela era. Então eu tinha que descobrir onde é que as peças se encaixavam. Então tudo isso faz parte do desenvolvimento aí para a gente ir chegando e avançando. Pessoal, assim, muito interessante a gente escutar o Marco Bravo aqui, porque, né, Gabi, de todos os executivos que sentaram aqui, todos falaram
da questão do inglês. Uhum. Todos falam do esporte, o quanto o esporte é importante, você se desafiar, aprender a perder. Vários executivos sentaram aqui e falaram a mesma coisa. Então, assim, não é teoria, não é papo de coach, é fato o que a gente está trazendo aqui para vocês. Se tem a oportunidade de estudar, agarra. Uma das coisas que me preocupa, Marco, conversando com muitos professores e outros educadores, enfim, é a desistência dos cursos. Mesmo de bolsista, e você falando, não, eu fazia o dever de casa e mais um pouco. O que será que pode estar acontecendo, Marco? Das pessoas às vezes têm a oportunidade de estudar, deixa de estudar. O que você pensa? Ou que dica que você pode dar para essa galera para... Cara, começou o curso de inglês, cara, termina, vai até o fim, né? Essa ideia de você terminar alguma coisa, né? De ter a terminativa. Isso a gente fala até hoje no mundo corporativo, a frase mais famosa é tem muita iniciativa e pouca terminativa. Isso vale para a vida pessoal, isso vale para o mundo, para qualquer coisa que você vai fazer na vida. Não existe iniciativa sem terminativa. Quer dizer, não deveria... Mas tem muita gente que só faz a iniciativa e não consegue terminar. Mas são nas terminativas que você avança, né? Então, começar um curso, terminar o curso, né? E se desafiar. Às vezes você começa sabendo que vai ser difícil. Eu falo isso para os meus filhos hoje, né? Começou, tem que ir até o fim, entendeu? Não tem essa de parar no meio, abandonar no meio. Vai até o fim. E por quê? Porque é durante o processo do início até o fim que você descobre um monte de coisa. Então, nem que você termina aquilo e não vai depois trabalhar com aquilo, mas ali no meio, o processo como um todo te ajuda a você se conhecer mais. E dali sai uma outra coisa, né? Então, às vezes, até a gente hoje eu sou pai de 2 filhos, sou casado com a Fernanda, sou pai do Rafael, que tem 19, da Júlia, que tem 21. E o Rafael um dia chegou para mim e falou assim, pai, eu queria fazer um curso de dublador, né? E assim, eu falei assim, tá bom, filho, vai fazer. Independente se você vai ser dublador ou não, isso vai ser um skill a mais que você vai ter para a sua vida. Eu até brinquei com ele assim, eu falei assim, você sabe uma das coisas que eu faço muito, às vezes, na minha vida corporativa? Às vezes eu estou na frente de um presidente de uma grande empresa renomada no Brasil, mas só que esse cara não fala bem inglês. E eu tenho que fazer o papel de tradução simultânea, é quase que um meio dublador. Então, assim, é um skill que um dia você pode usar numa outra coisa e que vai te servir. Então, qualquer coisa que vai acontecendo, você vai carregar isso, às vezes, em oportunidades que você nem imagina, aquilo vai te agregar. Então, se tem uma coisa, moçada, é não largar pelo meio. Vai até o fim, que em algum momento aquilo vai ser um ponto a mais para você na tua carreira, vai ser uma diferença que você vai ter em relação a outra pessoa com quem você vai competir. Enfim, isso é super importante. E por que as pessoas, às vezes, né, respondendo a segunda parte da tua pergunta, por que eu vejo que muita gente, às vezes, para pelo caminho? Porque, às vezes, você acha que você tem aquele talento ali tão grande para aquela coisa e começa a ter sucesso, e você joga fora todo o resto só para se dedicar àquilo. Mas o mundo muda, né? E o que a gente está mais vendo, a gente está num mundo que está mudando cada vez mais rápido. Então, não necessariamente aquele talento que você está exercendo naquele momento da tua vida, aos 20 anos, aquele talento vai ser tão valorizado quando você tiver 25, 30, 40, enfim. E, às vezes, outras coisas que vão acontecer naquele momento, ali naquele curso que você está fazendo, no ambiente universitário, que eu acho super rico, vão te agregar lá na frente. Então, os ambientes de ensino, acho que são uma coisa que ninguém pode desprezar. O Luciano Santos, que é um escritor, esteve aqui e ele comentou que ele é formado em jornalismo e foi trabalhar nas Big Techs, trabalhou no Google, trabalhou no Facebook. E ele comentou que ele foi contratado pela Folha de São Paulo por um detalhe. Ele sabia mexer e configurar modem de internet. E aí, quando ele estava construindo o currículo, o irmão dele falou, coloca lá que você sabe configurar a internet, que você sabe
dessas coisas e tal. Aí ele falou, mas não tem nada a ver, cara. A vaga de jornalista. Cara, coloca. Uhum. Ele entrou na Folha de São Paulo para ser jornalista, porque o pessoal falou, olha, o cara sabe de internet. A internet estava começando. Aquilo foi um diferencial para ele. Então ele também fala muito disso, né, Marco? Às vezes você faz um curso e fala, putz, talvez nunca eu vou usar isso. E aí que você se engana, né? É um pouco disso que você está falando. E tem uma outra coisa no ambiente de ensino, né? E quando eu falo ambiente de ensino, eu não gosto de falar só de universidade, né? Tem gente que às vezes não vai ter oportunidade de uma universidade, mas tem um ambiente de ensino, tem uma escola, enfim, que é as pessoas com quem você encontra, né? Uma coisa que eu falo para todo mundo, qualquer pessoa que você conhece na vida, em algum momento ela te trouxe ou vai te trazer algum ensinamento que pode ser útil, né? Para o bem, para o certo ou para o errado, como fazer ou como não fazer. Então, você não pode desprezar isso. Quer dizer, um ambiente que te traz um monte de gente nova que você conhece. Na verdade, quando eu fui terminando a minha carreira ainda no colégio, minha carreira, não era carreira, minha carreira de estudante, ainda no colégio, antes de ir para a universidade, é uma coisa que eu comecei a perceber que eu tinha facilidade para ensinar, para dar aula. E uma das coisas que eu fiz ainda no início eu adorava dar aula. E dava aula para os meus colegas de turma. E isso era uma coisa que eu aprendia muito. Eu provavelmente aprendia mais dando aula, que eu tinha que me preparar, do que eles aprendiam comigo. Mas era E talvez ele tenha sido o meu primeiro passo de empreendedor. Porque assim, a gente estava fazendo naquela época de fazer vestibular, enfim, e o colégio te ensinava, mas o pessoal ficava com dúvida. Aí eu peguei e juntei o pessoal da escola e falei assim, pô, vamos dar aula para nós mesmos na parte da tarde? Aí falamos lá com o pessoal da escola, o pessoal liberou mais salas e foi aquele primeira iniciativa de empreender, de fazer alguma coisa nova, né? Que foi ajudar o pessoal a aprender melhor, para todo mundo ter sucesso, conseguir passar junto, enfim. Então, eu tenho grandes amigos que vêm daí, né? Do momento da escola, do momento da faculdade, enfim, e que alguns, esse que eu falei que está no Google com a gente se separou ali, se formou junto, fizemos trabalho junto no final da faculdade e foi um para um canto, ele foi morar fora, não sei o quê, depois ele entrou no Google. A gente se encontrou 30 anos depois dentro do Google. Que legal. Entendeu? Grandes amigos hoje que também a gente se separa, anos depois a gente descobre hoje que ele está numa outra empresa, ele teve sucesso, a gente se ajuda, a gente se encontra. Então, assim, nunca... Eu acho que se tem uma coisa para todo mundo, assim, o ambiente de ensino é o ensino, né? Onde você está sempre aprendendo, é a rede de pessoas que você conhece ao longo... e que vão te ajudar ao longo da vida. Isso é muito rico. Então, você tem que ser o tempo todo agora. O problema é como é que você cultiva esse pessoal. Acho que aí tem um lado de olhar para você. Você tem que ser sempre muito autêntico. As pessoas têm que saber como é que você pensa para o pessoal também te cultivar, né? Você poder cultivar os outros e o pessoal querer lembrar de você. Então, acho que isso é o que esse ambiente, por onde você larga aí na tua vida de profissional de ensino, é super rico. São as pessoas e o aprendizado. Sensacional. Já que a gente está falando um pouco de ensino, eu tive a oportunidade de palestrar no Senac lá para 300 jovens, mandar um beijão lá ao professor Hélio. E uma das perguntas que veio, assim, da molecada ali, a galera de 17, 18 anos, Marco, pô, Thiago, ainda vale fazer faculdade? Eu dei minha opinião lá. Mais ou menos parecido com o que você falou. Foi, tudo bem, você vai fazer faculdade, às vezes você vai ter uma outra profissão, mas lá você pode conhecer a mulher de sua vida, o homem de sua vida, Total. Os primeiros mentores que vão ser seus professores. Você pode arrumar um emprego. Se você tem a possibilidade de fazer, eu faria. Mas claro que tem várias novas profissões hoje no mercado de trabalho. Não necessariamente você precisa da universidade, mas se você tem, vá. Você pensa parecido ou não, Marco? Não, total. Eu acho que, de novo, qualquer ambiente de ensino onde você vai conhecer mais gente, ele é muito rico. Aprender junto é mais rico do que aprender separado, né? A gente fala lá mesmo onde a gente trabalha, né, que quando você resolve um problema em grupo,
sempre se resolve melhor do que se você tentar resolver sozinho. E esse ambiente o ambiente de ensino em grupo, né, ele te enriquece nisso, como é que você trabalha com outras pessoas, enfim. É lógico que se você tem um talento, e isso vai cada vez, e você vai tendo sinais claros que esse talento você já se diferencia, você tem que respeitar esses seus talentos e, de repente, você tem outros caminhos para seguir. Tem muita gente de sucesso que faz isso e a gente não está aqui para criticar ninguém que faz uma rota dessa. Mas, na maioria das vezes, esses são eleitos que eles conseguem descobrir o seu talento por si só. A maioria das pessoas não consegue descobrir os seus talentos sem a ajuda do ambiente, sem ter outras oportunidades, enfim. Então, assim, eu sou engenheiro de formação, então sempre entra assim, na estatística, as pessoas, para descobrir o seu verdadeiro talento, o caminho da felicidade, elas precisam do ambiente para te ajudar. E o ambiente do ensino te dá um monte de alternativas e aí você vai se achando, né? Então, acho que não é pensar no ambiente de ensino, no ambiente da escola, no ambiente universitário, enfim, qualquer ambiente. Não é pensar nele só nos livros, né? É pensar muito nas pessoas que você vai conhecer e as oportunidades que podem seguir por essa rede de relacionamento que você vai formando desde pequeno, né? E, de novo, tem outras maneiras, mas essa é uma maneira que eu acho que é um caminho que se você tiver foco, tiver iniciativa, tiver terminativa, você tem tudo para dar um passo grande. Eu brinco com os jovens, aí até eu fechei lá na palestra, o pessoal deu muita risada, né? Os grandes gênios, Mark Zuckerberg, Steve Jobs não fizeram universidade. Falei, então vamos combinar o seguinte, passa em Stanford, Harvard, depois a gente decide se continua ou não, beleza? Eles deram risada, mas repara que foi o ambiente universitário, sem dúvida, que gerou as oportunidades para eles, entendeu? Nos dormitórios da universidade. Então, nenhum deles criou nem o Facebook, nem a Microsoft, nem a Apple, simplesmente do nada, entendeu? Eles estavam mergulhados dentro de um ambiente que era rico, né, onde eles interagiram com outras pessoas, aprenderam com outras pessoas, enfim, e daí, enfim, tiveram a oportunidade de dar um voo mais alto e puxar um barco maior, mas não é sempre que isso acontece. E eles se descobriram lá dentro, eu tenho absoluta certeza, não foi do zero, né? É porque, Marco, uma das coisas que vem acontecendo muito, com o advento da internet, tem muita informação, né? Sim. Enfim. E algo para se pensar, hoje, na internet, fala muito hackear. Emagreça em 3 semanas, aprende inglês em 10 dias, enfim. E eu falo, pessoal, não existe, é muito trabalho, né? Warren Buffett, para ser o investidor que é muitos anos. Acabei de assistir lá também o filme do Spotify, recomendo, tá no Netflix. Legal. Muito esforço, muita dedicação, né? As coisas não acontecem do dia para a noite, né? Então, assim, você também não acredita nessas coisas, do dia para a noite virar presidente da empresa, do dia para a noite aprender inglês, é uma jornada, né, Marco? É aquela coisa que o esporte te ensina muito, né? Não é só inspiração, é transpiração, né? Você tem que suar a camisa, você tem que ter foco, enfim, uns têm mais, outros têm menos. Você também tem que achar o ponto ótimo, né, da felicidade aí, né? Porque tem gente que também tem gente que é feliz se matando para conseguir ganhar uma medalha olímpica, né? Eu tive um outro momento da minha vida que eu tinha que tomar uma decisão também. Eu tinha um bom desempenho dentro da piscina, né? Eu nadava, tinha um desempenho legal, participei de campeonato sul-americano, enfim, ainda com 13 anos, enfim, mas aí e tinha o desempenho no colégio também, que era legal. E chegou numa hora que eu tinha que optar, onde é que eu era mais feliz? Eu era mais feliz nos livros e resolvendo o problema do que dentro da piscina. Tem gente que gosta mais da piscina, entendeu? E não tem certo e está tudo certo. Tá tudo e teve um super sucesso, gente que era meu amigo teve um super sucesso na vida com isso, enfim. Então, tem horas que você tem uma frase que muita gente fala, que é para toda escolha tem uma renúncia, que você tem que, às vezes, no momento, sai da frente, isso aqui sai da frente. Fantástico.
Falando também um pouco, Marco, Uhum. você é um vendedor por essência também, né? Você sabe que essa carreira de vendas, né, que nasceu já quando eu tinha minha empresa, assim, ela também não foi pensada. Eu, dentro da universidade, eu falava assim, vendas era uma coisa meio... Exatamente aí que eu quero chegar. Né? Era uma coisa que, vendedor, você tinha aquele meio ojeriza de vendedor. Você, Sim. como uma formação da engenharia, não, eu quero ser Perfeito. técnico e não sei o que e tal. Mas foi chegando e você descobre um pouco que vender é uma coisa que você faz o tempo todo na vida, né? Não é que você está vendendo aquilo que você ganha dentro da tua empresa, mas o tempo todo você está montando alguma coisa e a maneira como você se coloca para as outras pessoas tem sempre um pouco de venda, que no fundo tem a ver com você escutar muito sobre o que o outro quer ouvir, ou o que o outro tem de problema, enfim. Então, a verdadeira venda, a gente pensa muito que a verdadeira venda é você falar muito daquele produto que você tem para vender, enfim. Mas a venda de verdade, já passou o tempo dessa venda. A venda de verdade hoje, que eu acho que essa é importante, é você desenvolver a capacidade de escutar o que o outro precisa e conseguir conectar isso com alguma coisa. Resolver problema. Resolver problema. De novo, resolver problema. Vender é resolver o problema do outro, né? A gente fala isso pra caramba. Exato. Então... Não, falei isso, Marco, porque tem algumas pessoas que a gente conversa, assim, alguns jovens que estão decidindo ainda para onde ir. Eu tenho pavor de vendas. E uma das coisas que até eu estava conversando com o Ricardo Jordão, que é um palestrante muito legal, ele estava aqui, ele falou assim, todo mundo tem que saber vender. Você é dentista, tem que saber vender, todo mundo tem que saber vender, é um skill que você precisa ter. E ele deu o exemplo do beijinho para a esposa. Chega para a esposa de manhã, um abraço, Jordão. Chega lá para a esposa, nem escovou os dentes ainda, você dá, amor, me dá um beijinho. Ela fala, não, você nem escovou os dentes, tal, que é um beijinho. Aí ele fala assim, agora faz esse teste. Amor, bom dia. Vou na cozinha, vou preparar um café para você. E você volta com aquela bandejinha, aquela fruta, café. Amor, bom dia. Você me dá um beijinho? Aí, ela vai dar o beijinho ou não? Eu falei, vai dar o beijinho. Pô, você fez um processo de uma venda, entendeu? É isso mesmo. E a gente vem conversando muito isso com os jovens para tirar um pouco, não é um preconceito, desse estigma do vendedor, porque uma entrevista de emprego é uma venda. Total. Né, Marco? Total. Eu não sei a que ponto, talvez, no Brasil a gente criou, né, esse espelho do vendedor, enfim. Mas eu falo, pessoal, é super importante aprender a vender. Todo mundo está vendendo. O médico está vendendo. Vou fazer a cirurgia com esse ou com outro. Vou ter que entender o porquê. Né? Enfim. E a venda, esse exercício de você aprender a vender, que no fundo é como você falou, é um exercício de resolver o problema de outro. Na hora que você vai exercitando isso ao longo desse processo, você desenvolve outras habilidades que são importantes, não só na venda propriamente dita. Por exemplo, a habilidade da comunicação. Ela é super chave. Né? Quem é que vende melhor? Alguém que se comunica bem ou alguém que se comunica mal? Então, esse exercício é importante para você conseguir desenvolver outras habilidades, ou o desenvolvimento dessas outras habilidades também te ajudam a vender melhor, enfim. Mas o tempo todo você está vendendo alguma coisa. Concordo contigo. Excelente. 100%. Esse estigma que você falou, sempre tem essa associação, né? Os latinos são menos vendedores do que os saxões, né? Enfim, eu sinceramente não vejo, porque já escutei isso, mas assim, você fala assim, tem povos extremamente aguerridos. Você pega um espanhol, um português, são muito mais aguerridos em termos de venda, enfim. Então, não sei exatamente de onde é que vem essa coisa que a gente no Brasil tem esse estigma de ser vendedor, enfim. Sim, eu até brinco lá na palestra que a gente traduz para o inglês para ficar mais bonito, né? Sales Executive, Account Manager, mas no final do dia todo mundo é vendedor, não tem jeito. Todo mundo é vendedor, você pode escolher o nome que for. O nome que for, venda. Todo mundo é vendedor. Ô Marco, falando disso também, da questão de vendas,
Mas eu queria aprofundar um pouco no tema, eu sei que você gosta bastante, que é liderança, né? Liderança vai muito de entender pessoas. Líder precisa ter tempo? O que você acredita assim, em termos de liderança, Marco? Porque uma das coisas que a gente mais escuta, saiu um estudo recentemente, que as pessoas não mudam de empresa, elas mudam de chefe, né? Total, é isso. Liderança precisa ter tempo, você tem que investir tempo com as pessoas, conversar, entender. O que você pode contribuir? Olha assim, tem várias formas de você liderar, né? E até a definição de liderança, eu já escutei várias definições. Liderar é conduzir um grupo para atingir um determinado objetivo, né? E tem formas diferentes de você fazer isso. E quando eu passei pela IBM, o pessoal falava muito dos diferentes tipos de líderes, né? Que a IBM, como uma baita escola de liderança, ela desenvolveu ao longo desses mais de 100 anos de história. Então, tinha o líder coercivo, aquele, né? Faz o que eu mando e não discute, né? O líder que era o mais afiliativo, né? Que está o tempo todo do lado do cara, querendo ajudar, mas também na hora da crise é difícil mas funciona numa determinada situação. O líder mais aquele que é o marca-passo, né? Que está fazendo sempre a mesma coisa, pedindo sempre a mesma coisa regularmente, enfim, estabelece uma cadência de trabalho. Então, tem várias formas de você conduzir uma equipe e atingir um resultado. Agora, cada vez mais, o que eu acho que está mudando e está acontecendo no mundo? Os liderados, cada vez, têm muito mais acesso à informação que o próprio líder, né? Já passou o tempo, há muito tempo, né, principalmente nos últimos 20 anos, aí, que o líder sabe mais do que todo mundo. Entendeu? Isso já ficou lá. Usar o líder, minha Barça. No meu Google, não é. Está longe de ser isso. A tua equipe sabe muito mais do que você como líder. Então, isso exige outras habilidades, né? Como é que você escuta muito a tua equipe? Como é que você delega a liderança, às vezes, para a equipe, ou escuta que um líder da tua equipe, que uma pessoa da tua equipe quer liderar um processo a partir daquele ponto, né? A gente chama esse negócio da famosa liderança emergente, que no mundo alguém fala assim, não, deixa que daqui eu pego a bola e levo até ali. Não vou levar até o gol, mas daqui para lá eu sei levar melhor que você. Então, esse mundo que na tua equipe as pessoas, provavelmente, se você está querendo vender alguma coisa, você pode ser um líder de vendas, mas quem melhor sabe vender é o vendedor. O teu trabalho tem que ser limpar o trilho para essa pessoa fazer o trabalho dela sem pedra no caminho. São outras habilidades que você tem como líder hoje. E para isso, você tem que estar o tempo muito focado na pessoa, para perceber, olha, essa pessoa... Você está menos focado na atividade que ela está fazendo, você está muito mais focado se ela está conseguindo fazer o melhor dela, se ela está enfrentando dificuldade. Então, você tem que, respondendo a tua pergunta, você tem que investir tempo nela. Ela está enfrentando dificuldade, ela está passando por um problema, você tem que perguntar para ela, você tem que estar o tempo todo disponível para o mais rápido possível, na hora que ela tiver com um problema, você tirar a pedra da frente, se tiver até alcance, ou então pedir ajuda para outra pessoa, ou então perguntar para outra pessoa que já viveu um problema parecido, o que ela faria nessa situação. Então, você tem que estar muito focado nas pessoas. Hoje em dia, mas eu acho que isso é uma tendência cada vez maior do líder do mundo de hoje, com essa enxurrada de informação que os liderados têm. Não, perfeito, porque o Luciano também trouxe a pesquisa, ele falou, é impressionante como nas principais Big Techs o tempo hoje que o funcionário fica na empresa é muito curto, né? Comparado aos anos 80, 90 na IBM, as pessoas faziam carreira, né? Essa é uma outra pergunta, Marco. Por que as pessoas não ficam mais 15, 20 anos nas empresas? Claro que tem muita gente ainda, mas diminuiu bastante, né? Aquela época era a época do Job for Life, né? Que o pessoal falava. Eu quando cheguei na IBM, eu cheguei nesse momento que estava acontecendo essa transformação lá, que o Job for Life estava acabando. O pessoal começava e se aposentava lá e pronto.
e vivia da aposentadoria, né? Se tem uma coisa hoje que eu falo, eu acho que tem duas coisas, tem uma combinação de coisas que estão acontecendo, por que isso não acontece tanto? Primeiro, essa enxurrada de informação faz as pessoas serem mais inquietas. Vou contar uma história aqui que eu vivi numa das empresas pelas quais eu passei, e quando eu cheguei lá no time de liderança, o pessoal estava se desafiando, falando assim, a gente tem que criar um propósito para a nossa equipe. E um propósito para o pessoal se sentir bem. E aí alguém falou, não, acho que a nossa missão tem que ser que essa empresa seja uma empresa que fature mais de $1 bilhão no Brasil. Aí eu falei assim, e aí eu falei assim, mas será que isso é um propósito para 100% das pessoas que estão aqui? Pode ser um propósito para você, presidente, talvez para a gente aqui que esteja em volta dessa mesa, em volta de você, está num negócio, mas talvez para o vendedor que está ali, para uma pessoa que está numa função mais operacional, qual é a diferença dela de estar numa empresa de 1 bilhão, 10 milhões ou 100 milhões? Então, não sei se isso é um propósito. Eu falei assim, agora, vamos assim, olhar aqui dentro de casa mesmo, qual é a missão dessa empresa? E a missão da empresa, por acaso, naquele momento, a missão da empresa era ajudar as pessoas a realizarem o seu máximo potencial. O mundo, né? Uma empresa de tecnologia que tinha isso como missão. Eu falei assim, será que não é tão simples como isso o propósito? Que as pessoas têm que estar aqui dentro e ficarem aqui dentro se elas estiverem percebendo que querem realizar, que conseguem, que essa empresa dá as condições para ela, para realizar o seu máximo potencial. Não é isso que atrai a pessoa a ficar aqui dentro? Não é isso que um bom chefe atrai, no que você falou, né? A pessoa larga o chefe. É aquele chefe que te ajuda a realizar o seu máximo potencial, que no fundo, você tem aquele ímpeto, você sabe o que você quer fazer, você sabe até onde você pode ir. Se a empresa te dá as condições, você vai e se sente, e isso gera um senso de satisfação. Na hora que aquele ambiente está te segurando, eu vivi, se eu olho para trás, todos os momentos da minha carreira onde eu fiz opções e virei o disco e fui para outra coisa, no fundo, era que eu não estava mais me sentindo realizando o meu máximo potencial. Quando eu estava num ambiente de pesquisa, adorava pesquisar, não sei o quê, mas chegou numa hora que eu queria fazer coisas maiores. O ambiente de pesquisa da universidade não deixava. Então vou montar minha empresa. Aí fui montar minha empresa, fiz um monte de coisa. Chegou numa hora, eu estava naquele mundo ainda que não era o mundo de venture capital. A gente não era... Hoje você vai numa empresa júnior dessa, você aprende a trabalhar com investidor. Naquela época, quiseram comprar a minha empresa e eu falei não, porque eu achava que eu ia perder o controle da minha empresa. Baita, né? Erro básico hoje de qualquer empreendedor. Um investidor querendo botar a empresa para... E naquela época eu falei não, porque eu não sabia como é que era isso. Mas eu estava na empresa porque eu achava que ali eu realizava o meu máximo potencial. Quando eu tive essa decisão que eu comentei, eu larguei a minha empresa para ir para outra, porque ali na minha empresa não tinha dinheiro mais para eu crescer. E eu não percebi que era com o investidor de fora. Então fui trabalhar numa empresa que me dava mais condições. Depois a saída da IBM foi muito assim também, né? Nas funções que tinham ali, a saída da Microsoft, eu não conseguia mais realizar o meu máximo potencial. Levanta o braço, né, pede para sair e vai para a próxima. Então, assim, eu acho que hoje, pela enxurrada de informação que todo mundo, que o jovem recebe, ele muito rápido percebe que ele pode fazer mais. Perfeito. E se no passado, aquele mundo de que a empresa conseguia desenhar a rota para ele, porque ela estava sempre pensando na frente, essa pessoa aqui, puxa, ela vai para lá. Então vamos desenvolver ela que ela vai para a direita. Só que hoje, essa pessoa que está, esse colaborador, ele às vezes sabe mais, e ele consegue se mudar mais rápido do que a própria empresa. Então, ele já não se sente bem, ele quer mudar, ele quer para ir outra coisa, onde ele se realiza, que ele pode fazer mais, porque a empresa, ela tende a ser, hoje em dia, algo muitas vezes mais lento do que a pessoa, e quando no passado era diferente. Isso é uma mudança de paradigma muito forte. Acho que por isso que, principalmente o jovem, que já está adaptado a pegar informação de tudo, ele roda e tem essa rotatividade com muito mais velocidade. E não é à toa que talvez as empresas digitais, que
teoricamente, conseguem se mexer mais rapidamente ou dar liberdade, essas são as poucas, talvez, que conseguem reter a pessoa um pouco mais de tempo, os jovens um pouco mais de tempo. Mas não é fácil. Hoje o jovem ele muda muito mais rápido do que a empresa. Ô Marco, olhando assim para um jovem, quando você vai contratar, tudo bem que tem os skills que são importantes, mas o que mais te chama atenção, assim? Você fala, putz, isso daqui o cara tem que ter. Algumas pessoas vieram aqui e falam é a fome, a vontade de fazer, mas o que o Marco olha na hora de entrevistar uma pessoa que você se encanta e fala, putz, esse cara tem um algo a mais? Eu acho que ele tem que ter a barra alta, né? Outro dia eu estava conversando com uma pessoa que a gente estava trocando essa ideia e a gente tinha uma opinião muito parecida. É assim, olha, você vai contratar um programador ou um vendedor, enfim. Tá, vamos ver o que você fez muito bem de venda para ver se ele vai ser bom vendedor. Se ele o que ele fez de programação, o que ele fez na área financeira, se ele vai ser um financista legal. Não esquece tudo isso. Me fala uma coisa que você fez muito bem na vida, né? E me conta a história, como é que você chegou lá? Por essa história, você consegue um pouco identificar onde é que está a barra dessa pessoa. Esse cara me contou uma história, aí a gente começou a trocar ideias, ele me contou uma história dele que eu achei melhor que a minha, que foi... Ele falou assim, cara, eu entrevistei uma pessoa, na hora que eu fiz essa pergunta, ela falou assim, uma coisa que eu fiz muito bem foi, por coincidência, foi nadar. Eu era fui uma boa nadadora, né? Então me conta mais, como é que foi isso? Ela começou contando a trajetória da vida dela, não sei o que, aprendi a nadar pequena, depois fui fazer isso, aí me desenvolvi, resolvi ir para um outro clube, porque também dava opção, não sei o que e tal. Bom, ela passou meia hora contando a história de como ela virou uma boa nadadora. E depois de meia hora, por alguma pergunta que ele fez, ela não puxou esse assunto, mas ela tinha sido da seleção olímpica americana de natação. E ele não sabia. Então, mas ele foi percebendo que a barra dela sempre foi alta e queria estar lá, entendeu? Tinha uma barra muito alta Então, assim, você tem que ter gente que... eu aprendi isso com um dos grandes mentores da minha vida, que é o seguinte, aquela pessoa que... Where's your bar? Né? Que ele era um americano, ele falava assim, onde é que está a sua barra? Né? Onde é que está... aquela barra quando você pensa no salto em altura, né, que você consegue botar. Tem uma metáfora meio lúdica, você pega uma baita equipe, isso eu cheguei a fazer uma vez com uma equipe minha, copiando de uma outra pessoa que me deu a ideia. Você coloca um alvo ali, né, ali na parede, um alvo de dardo, e dá um dardo para cada pessoa da sua equipe. E aí fala assim, vai lá e acerta o alvo. E aí tem gente que faz o quê? Não, mas qual é a distância? A primeira pessoa, qualquer distância. Aí tem gente que vai lá, pega o alvo e faz o quê? Chega lá do lado e põe o alvo. Tem outro que vai aqui para não errar, ele joga de pertinho. Aí você pega uns que dão 3 passos para trás, já naquela distância que, sabe, mas que o desafio ali, aí o cara joga uma, joga 2 e na terceira acerta. Assim, você vê que é aquele que é movido ao desafio também. Mas ele quer ter a barra alta, ele quer dizer assim, não, eu vou ser o que vou acertar da maior distância possível. Então é o cara que está com... Acho que isso talvez, você tem que perceber isso quando você está buscando a pessoa. Aquela pessoa que quer fazer alguma coisa diferente, que é movida ao desafio. Olha aí, galera, quantas dicas aqui do Marco, né? Estudar, terminar as coisas, independente se é na universidade ou nos cursos, foco, ter a barra alta, né? Tinha um amigo que falou assim, cara, já que vai fazer, faz bem feito, cara. Uhum. Né? Não é porque você tá ali fazendo, vou fazer de qualquer jeito. Cara, já investiu tempo, faz bem feito, vai muito nessa questão também de elevar a barra, né, Marco? Que você fala, né? E assim, vou falar de novo da terminativa. A terminativa é algo gratificante, né? Ninguém está
Ninguém está triste no último dia de um curso. Ninguém está triste no último dia, né, o senso de realização é uma das boas experiências da vida, né? Você conseguir terminar, né? Cheguei lá, né? Você não vê ninguém chegando uma maratona triste, por mais que a pessoa esteja cansada, ela quebrada, tá em êxtase, né? ela chega, no primeiro minuto ela está sorrindo, entendeu? Então, assim, essa sensação é muito boa, né? E ela é melhor ainda quando você consegue, porque você terminou uma coisa bem, você tem escolha, né? É aquele negócio, você não está deixando o rio te levar. Às vezes, quando você terminou uma coisa, conseguiu concluir uma coisa com êxito, enfim, isso te abre um leque de opções que vem depois. E essa opção de escolher é muito boa, né? Você poder falar que você está controlando o teu destino, né? Do que só simplesmente você vai porque não tem outra opção. Mas normalmente quem controla o destino é quem conclui as coisas muito bem para ter opções na frente. Isso daí vai muito do livro do Simon Sinek, né? Que ele fala da dopamina, da endorfina, um pouco aí, dessas coisas, né? De não o pessoal fala muito, fazer o caminho de Santiago ou parecido, não é a chegada, né? É toda a jornada, né, Marco? É a jornada e o planejamento, né? Tem uma frase muito bacana naquele. Eu não conhecia a história das irmãs Williams do tênis, né? Mas para quem viu o filme, tem a frase da obstinação do pai delas, falando que planejar para falhar é não planejar, né? Então, assim, essa frase é uma frase muito forte, né? Para você terminar uma jornada, você tem que se planejar, né? Tem que se planejar e tem que adequar o seu plano ao ambiente que vai mudando em volta de você. E hoje, no mundo corporativo, no mundo dos negócios que a gente está vivendo, cada vez mais é isso. Um projeto, você tem que estar o tempo todo replanejando ele para ver onde a gente vai chegar. No nosso mundo nem se fala, no nosso mundo aí de tecnologia. Deixa aqui, ó, tem um livro aqui, Startup Enxuta, do Eric Ries, ele fala muito disso, de testar os modelos, refazer, e refazer muito rápido. É um pouco disso que você é a ideia do testar rápido e falhar rápido, né? Hoje o mundo digital, o que ele te ajuda você não tem que fazer um grande planejamento porque você pode se dar a chance de errar. E aí isso desemboca num monte de coisa. Como é que você lidera as pessoas, qual é o tipo de pessoa que não se abate quando erra, enfim, o líder que também não vai prejudicar uma pessoa porque ela simplesmente cometeu um erro, enfim. Então, mas essa mentalidade de você se dar a chance de testar múltiplos cenários, errar em 9, acertar 1 e ali investir tudo e multiplicar aquele que deu certo por 100, é uma característica do mundo digital, né? Então, testar rápido, falhar rápido para achar o caminho certo é super importante. Mas queria voltar aqui no tema mentoria, que você comentou aqui 2 vezes, né? Seu pai, né? Você falou, eu tive um mentor. É importante nessa jornada ter um mentor, conversar com pessoas mais experientes? Não mais experientes, pessoas que já passaram por aquela situação. É um caminho viável? Você acredita? Você gosta? Eu acho que sim, né? Ontem, por acaso, nessa conversa com o pessoal lá, com os estudantes lá da PUC, me falaram o seguinte: olha, a gente está tendo dificuldade de puxar as pessoas para quererem fazer parte da entidade, da empresa júnior, né? Para as pessoas quererem se formar em empreendedorismo. E eu falei assim, olha, quisera eu, quando eu tive a minha empresa, ter tido a oportunidade de ter uma empresa Endeavor júnior. Da vida ali. Tipo, exatamente, aquilo não existia, né? Há 30 anos atrás. Então, aí eu falei assim, poxa, por que vocês não conversam com grandes empreendedores para contarem a jornada deles, né? O que foi difícil na vida deles por eles não terem oportunidade de ter alguma coisa desse tipo? Então, acho que a mentoria é sempre importante, mas não é só a mentoria dando o caminho. O bom mentor, eu até
uma vez a gente teve uma dica, o que é mentorizar alguém? Mentorizar, o pessoal confunde muito também mentorizar com... Receita de bolo. Né? Ensinar e dar a receita de bolo. Mas o verdadeiro mentor, eu acho que é aquele que ajuda a pessoa a descobrir os seus caminhos. Fazer o mentor, perguntas. e aí ligando aí com... A gente está sempre vendendo, o verdadeiro mentor é um excelente vendedor. Eu brinco que mentorizar alguém é vender comportamento. Como é que você vende alguma coisa? Você sai fazendo um monte de pergunta que a pessoa percebe, muda o comportamento e vai por um caminho. Sem dúvida. Entendeu? Então, assim, hoje, para alguém que está no início da jornada, eu acho que aprender, tá sempre focado no aprendizado, no ambiente, criando o networking é sempre importante. Mas uma coisa fundamental é entender das pessoas com quem você convive, aquelas que estão querendo te ajudar e aquelas que mais te provocam, né? Tem gente que é muito propositivo, que te dá um caminho, mas tem gente que te provoca e te ajuda a você encontrar o teu... na hora das respostas. É um pouco trabalho do psicólogo, né? Sim. Eu tive um chefe que falava assim, a gente no mundo corporativo toda hora, teu chefe está pedindo para você assim, quero fazer aqui uma revisão do teu negócio, como é que tá? Está vendendo bem, não está? Aí você vai e prepara aquele monte de slides lá, 30 slides para explicar para ele, né? E ele falava assim, eu fiz uma, depois fiz outra. Aí um dia ele estava com toda a equipe e falava assim, olha gente, por que vocês acham que eu peço para vocês prepararem essas apresentações de revisão do negócio? Para você entender. Eu falei, não, nada a ver. É para vocês entenderem melhor. Entendeu? Porque na hora que você faz... Quando eu peço isso, vocês têm que ir a fundo, porque vocês sempre vão entender o negócio de vocês melhor que eu. Só que na hora que eu peço isso, eu estou basicamente reservando um tempo para você ter tempo de qualidade para mergulhar no problema, entender o que está acontecendo e achar as soluções e vir para mim com as pedras que estão aparecendo, onde eu posso ajudar. Não é porque eu quero entender tudo no nível de detalhe que vocês entendem. Então, acho que essa questão da mentoria é muito sobre... É igual a vender, é você fazer muita pergunta para quem está no meio do problema conseguir achar as soluções. Eu sou hoje casado com uma psicóloga, né? Então, assim, o mundo, volta e meia, eu estou com ela está me fazendo perguntas assim, que eu tenho que pensar 10 vezes para responder, e me ajuda um monte. Assim, né? Então, esse processo de ajudar o outro por pergunta, isso é mentorizar. Sensacional. Outra coisa, Marco, início de carreira. Uhum. O Gustavo Cerbasi, ele esteve aqui, ele falou assim, poxa, jovem, você está no início de carreira, seja curioso, faltou seu colega do lado, fala, chefe, preciso de ajuda, aproveite esse início de carreira para aprender o máximo possível. Uhum. É por aí mesmo? Porque assim, às vezes as pessoas falam, poxa, estou trabalhando demais. Ele falou, você tem essa energia, você ainda não tem 2 filhos, enfim, aproveita. Você acredita que é por aí ou não, Marcos, essa questão da curiosidade, fazer esse extra mile no início de carreira? Eu acho que é aquele negócio, terminar a lista de exercícios e querer fazer mais 5, porque você tem tempo, entendeu? Esse é o ponto. Então, esse extra mile, como você falou, esse passo a mais que você dá, é a hora de fazer. E por isso que você vê muito jovem empreendedor, né? Porque é aquela hora que você tem esse gás. Ou, às vezes, hoje em dia, você já vê muito empreendedor que já passou pela fase da empresa, já foi executivo, não sei o que, e começa a empreender depois. A gente estava falando, quando a gente estava falando sobre o que as pessoas hoje também, elas são mais inquietas, enfim, tem uma característica hoje, as pessoas, elas têm essa enxurrada de informação, então elas às vezes saem da empresa para isso, mas as empresas hoje, elas dificilmente elas têm a capacidade, as pessoas hoje vivem muito mais e dificilmente as empresas têm capacidade para suportar um crescimento até financeiro das pessoas a partir de um determinado momento da vida delas. Então, eu falo para os meus filhos hoje, você tem que se preparar para virar empreendedor no momento da sua vida. E a vida profissional de funcionário, empregado, se é que você quer passar por isso é uma fase da vida hoje em dia.
É diferente do passado, a gente estava falando do Job for Life, mas hoje você começa a tua vida, você pode começar já como empreendedor, de repente você depois vai trabalhar como funcionário de uma empresa onde você aprende um monte, e depois você provavelmente, eu acho que é quase a única coisa que é certa, é que você vai terminar a sua vida com alguma missão empreendedora. Seja porque chegou numa hora que é difícil você conciliar o que uma empresa com a tua ambição também de ganho, ou com a pressão do dia a dia das empresas, enfim. Então você vai engajar, e essa ambição empreendedora pode ser desde você abrir o seu próprio negócio, ou você virar professor, ou você virar um mentor profissional, enfim, ou você mudar de carreira completamente e ir para uma outra carreira onde você seja profissional liberal, seja advogado, enfim. Então, a gente vê cada vez mais hoje as pessoas indo, né, para uma expectativa de vida de 80 anos ou mais. Tem um ciclo aí da vida que vai ser sobre ser empreendedor. E você tem que se preparar para isso, porque você vai desaguar lá, entendeu? Interessante. O pessoal fez essa pergunta no Senac. Tiago, o que você acha de empreender? Eu falei, acho maravilhoso. Vivo no meio de vários empreendedores. Mas algo assim, tem que ter muita paixão, né? Então, assim, e se preparar, né, Marco? Porque, segundo o Sebrae, cada 10 empresas, 8 fecham depois de 2 anos. Eu gosto sempre de falar do empreendedor dessa visão mais ampla de você controlar o negócio. Seja o negócio você sozinho, seja o negócio que pode mais gente depender de você. A empreitada de você construir uma coisa como profissional liberal, ou com algumas pessoas na tua equipe, ou com uma grande empresa, enfim, cada vez mais eu vejo isso como um caminho. Dificilmente alguém hoje se aposenta de uma empresa e vai para casa e não vai fazer mais nada, entendeu? Vai dar um próximo passo, né? As pessoas hoje se aposentam entre os 60 e 70 e tem pelo menos mais 10 anos aí pela frente. Então, muita gente vai diminuir o ritmo, mas vai fazer alguma coisa que tem a ver com o empreendedorismo. Excelente, Marco. Então, se preparar para isso ao longo da vida é legal. Marco, mudando um pouco aqui do aspecto profissional, que, pessoal, olha o conteúdo que está aqui. Quisera eu lá com os meus 16 anos escutar essas coisas aqui do Marco. Olhando para o mercado brasileiro, Marco, a gente ainda é um país que tem muitos déficits. A maioria das vagas fala, não consigo, engenheiro, não consigo, desenvolvedor. O que você acha que o Brasil tem que fazer para a gente aumentar a produtividade, que é um problema muito grande, e ter mais pessoas preparadas para as atividades? Né? Enfim, como é que aquele gap que a gente sempre fala no mercado de tecnologia, né? O mercado de tecnologia vai gerar não sei quantos mil postos de trabalho até tal data, tem um gap. Como é que a gente faz para diminuir esse gap, Marco? Se é que você tem uma resposta. Não, né? Assim, gente a gente tem. Pois é. Então, vamos lá, onde é que está o problema? Gente a gente tem. Consequentemente, estatisticamente, talento a gente tem também. Então, onde é que está o desafio? O desafio é achar onde é que está o talento, né? E o talento, achar o talento, a gente tem que criar oportunidade para o talento aparecer, né? O Brasil tem iniciativas incríveis hoje, como você pensa assim, talvez seja o país, até onde eu saiba, onde acontece a maior Olimpíada Brasileira de Matemática, por exemplo. São mais de 10 milhões de estudantes que fazem ou participam da Olimpíada Brasileira de Matemática. Não sei se outro país tem tanta gente que faz um negócio desse. Caramba, em 10 milhões de pessoas, será que ele não tem... E 10 milhões por ano, né? Será que nesses 10 milhões em 5 anos, provavelmente ali tem algumas dezenas de milhões de estudantes que estão ali? Será que ali você não consegue achar o talento para fechar esses gaps da tecnologia que a gente fala? Agora, como é que você cria as estruturas para identificar as pessoas que têm talento para isso ali e tal? Então, eu acho que a gente tem coisas básicas no Brasil que te permitem ter a base para conseguir resolver o problema.
mas precisa de alguma estrutura e precisa da terminativa, né? A gente tem que acabar com essa síndrome de que o que o outro fez está errado, tem que começar de novo, né? Eu acho que uma coisa que os grandes países têm, eles têm muito mais respeito ao que o outro fez, independente de crenças e ideologias, mas eles têm muito mais respeito ao que já foi feito do que a gente tem aqui, entendeu? A gente quer, muitas vezes, refazer tudo de novo. E aí não dá tempo, entendeu? Eu acho que isso a gente tem que aprender mais. E você começa a aprender com educação. Você percebe que isso acontece com educação. Porque você vai vendo que quanto mais você mais sabe, você menos sabe, né? Você sabe com quem está em volta. Então, é educação. Educação é a base de tudo. A gente está evoluindo e a gente tem que ter isso na cabeça, de não desvalorizar o que já foi feito. Sempre tem alguma coisa positiva no que já foi feito. É melhor você botar a cereja no bolo que está pronto do que, né, do que fazer o bolo de novo. Pessoal, a gente está vendo aqui o Marco Bravo, esse nome forte, bravo aqui, essa voz aqui de locutor, mas das poucas vezes que eu vi o Marco bem emocionado foi num evento do Google, que teve aquela menina da Soul Code, né, Marco, que uma mulher negra, enfim, que foi estudar e hoje é desenvolvedora. Você quer contar um pouco dessa história aí pra galera? A história da Patrícia. Isso foi uma iniciativa que a gente fez, que o Eduardo, que trabalha comigo e que lidera a América Latina para a gente lá, tomou a iniciativa de fazer uma parceria com uma empresa, com a Soul Code, que capacita gente em tecnologia. E a gente fez uma parceria para capacitar a gente para conhecer da tecnologia do Google. E a Patrícia estava num momento difícil da vida dela, com o marido, com os filhos, enfim, desempregada, e ela viu a oportunidade de aprender isso. Ela fez o curso com a Soul Code, conhecendo o que era a tecnologia do Google, e depois de alguns meses ela deu um depoimento para a gente nesse evento da gente no ano passado. Está disponível aí no YouTube para quem quiser ver, no Google for Brasil do ano passado, e ela dá esse depoimento que ela fala assim, puxa, eu que estava desempregada, mulher negra, enfim, vim de uma origem humilde, hoje sou engenheira do Google, e isso abre as portas para ela. Hoje está se mudando agora, acho que é mês que vem, ou daqui a 2 meses, ela está se mudando, recebeu uma proposta de trabalho no Canadá, onde ela vai continuar estudando lá, então ela vai trabalhar e estudar, enfim, está se mudando com a família inteira para lá. E aí você falou da emoção, né? Que eu acho que tem muito a ver como é que você vai se conhecendo ao longo da vida, assim. Eu já me conheço, muita gente pergunta assim, o que é felicidade para você, né? Então, assim, uma coisa que eu já me conheço é quando eu me emociono é porque eu estou feliz, assim, né? Lógico que tem as emoções negativas, né? Quando você está triste, mas normalmente a emoção de felicidade comigo acontece quando eu vejo alguém que eu, de certa maneira, conseguiu influenciar no sucesso dela. Então, foi muito bacana isso que a gente viu. E o desafio que eu faço para o time é assim, como é que a gente consegue fazer isso em escala, né? Aquilo que a gente sempre fala lá no Google, como é que a gente multiplica por 10 isso? Como é que a gente multiplica por 100? Né? Não dá para ser uma turma depois de outra. Como é que a gente cria a escala, né? Para fazer isso em escala nacional? Eu acho que tem gente hoje... muita gente com esse espírito empreendedor assim no Brasil. Você pega gente que hoje todo esse movimento que está acontecendo dentro das comunidades para transformar a comunidade, não é nem transformar, porque já é um polo econômico super forte, e no fundo é projetar esse polo econômico e fazer com que essa oportunidade econômica de fato apareça para o mundo inteiro, enfim.
você vê tanto nome como um Edu Lira, enfim, que faz um trabalho legal e que provoca até gente, né? Fala assim, outro dia eu estava com o pessoal da Gerando Falcões, ele falando assim, não, nossa missão acabar com a pobreza, acabar com a pobreza antes do homem conquistar Marte. Né? Então, isso é pensar grande, né? Quer dizer, você vê, ele está comparando que isso tem um desafio que é tão grande que, enfim, mas que a gente está se colocando antes de conquistar Marte e acabar com a pobreza dentro das comunidades, dentro das favelas no Brasil e exportar isso para o mundo inteiro, né? Então, acho que ajudar essas coisas é o que, de fato, é gratificante. Espetacular. Rodrigão, tem QR Code hoje, cara? Aí pra gente colocar na tela aí. Quem quiser fazer parte lá do programa, do DPFL, quiser ter acesso aos cursos, a Soul Code é um grande parceiro, um Marco que acabou fazendo essa ponte. Também tem o pessoal da Recode, o pessoal que quer aprender lá Word, Excel, PowerPoint, marketing digital, desenvolvimento. Agora tá vindo a Academia de Games aí junto com a Gerando Falcões, muita coisa legal. E também tem esse papo. Quem sabe um dia o Marco vai lá gravar um workshop lá pra galera ao vivo. A agenda dele é complicada, mas a gente tenta aqui nos bastidores. Mas é isso, pessoal. A gente tentar compartilhar um pouquinho, mas a decisão final é você aqui. O Marco falou muito de terminar, né? O Jordão falava sempre, cara, você precisa encerrar as coisas, né? Até as mágoas. Ele fala, cara, encerra, que senão você vai ficar com aquela mágoa. Encerra e vira a página. Vira página, né? Isso é legal, é isso que você falou, porque às vezes você acha que é só, né, céu cor-de-rosa. Não. Eu tive a chance de fazer um curso uma vez sobre liderança, que a gente fez quase que um retiro assim, da turma, numa montanha, não sei o que e tal. E aí o instrutor lá chegava para a gente, dava um pedaço, dava uma mochila para cada um e dava um pedaço de corda para cada um, né? Aí fala assim, olha, o negócio é o seguinte, a gente vai aqui durante a próxima hora, a gente vai caminhar aqui por essa colina aqui e vai coletando assim coisas que você acha interessante. Uma flor, uma pedra, né? um caco de vidro que você viu no meio do caminho e vai botando aí nessa sua mochila. Aí quando a gente fez isso, quando chegou no final, no topo da colina, falou assim, agora cada um de vocês faz o seguinte, pensa na tua vida, nos últimos N anos aí da tua vida profissional, enfim, ou desde o início, e pega essa corda e desenha como é que ela foi, né? Faz um desenho. Teve um momento que subiu, que você estava em ascensão, um momento de queda, um momento de superascensão, um momento que foi um desastre, não sei o que e tal. Desenha isso. E aí você coloca ali uma flor ali, ó. Isso aqui foi um momento super bacana, porque foi nesse lugar aqui, inclusive eu estava trabalhando naquele lugar e conheci a minha esposa, entendeu? E ali mudou a minha vida. Ou daqui, enfim, foi quando eu conheci o meu sócio, enfim, vai. Aí ele termina isso, depois de mais uma hora, cada um faz a sua corda lá, o seu desenho lá com as coisas. Aí ele convida todo mundo para ir visitando e cada um ir contando a história da sua corda. E aí o que você observa, ali numa turma de 30 pessoas, nenhuma corda é uma linha reta para cima, nem uma linha reta para baixo. Todas são, né, ondulações, assim. Então, toda sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. E uma das coisas importantes nesse sobe e desce, que é a vida profissional de todo mundo, é você desenvolver uma coisa que a gente não falou aqui, mas que é talvez uma das características importantes, além de querer aprender tudo que a gente falou aqui, que é a resiliência, né? Essa característica de você, né, tomar uma pancada e se recuperar e aprender o máximo com aquela lição, para se tomar outra igual, você reagir diferente, enfim. Todo mundo tem isso na vida profissional. A vida profissional é de altos e baixos. E você desenvolver isso desde o início, né? Desde da escola, onde você estudou e tirou 2 na prova, né? Estudou, você queria ser um dos 3 que ia conseguir, por conta disso, ser escolhido para uma determinada coisa lá, e você foi o 4º, e aí não conseguiu ser. E esses insucessos você tem que se recuperar e ir para o próximo, né?
Então, resiliência é uma das características importantes que se desenvolve muito. De novo, o esporte te ajuda muito em desenvolver resiliência, né? Porque às vezes você treina e naquele Olha dia... o Messi aí. Exatamente. Que é um gênio, né? É um gênio, né? Isso aconteceu comigo, assim, às vezes em processos mesmo profissionais. Você vai para uma entrevista, isso aconteceu comigo uma vez, me preparei para uma entrevista, era um negócio que eu queria, num dos determinados momentos que eu não queria mais fazer aquilo, e aí apareceu uma oportunidade bacana, eu fui, me preparei, chegou no dia, eu tive que fazer uma viagem para fazer uma entrevista, peguei uma gripe, não sei o que e tal, cheguei na entrevista sem voz. E o feedback foi, Marco, você não tem energia nenhuma, entendeu? Mas eu estava totalmente derrubado, a sensação, o que eu aprendi? O certo, era ter avisado, poxa, vamos remarcar esse negócio, não sei o que, você quer dar de super-homem, vamos. Perfeito. Ou você fica com medo de falar que... não, tinha que ser autêntico, falar, não sei o que e tal. Então você aprende muito com os insucessos, você tem que aprender isso, não são só flores, né? Eu lembro de um vídeo aí de um youtuber que muita gente conhece aí, que fala assim, quantos vídeos ele postou que tiveram meio like, né? Até um vídeo explodir. Enfim, você tem que ter resiliência, ou ir aprendendo e ver que aquilo não é a tua e virar a página. A gente falou aqui do vídeo lá do Spotify. Ele ficou 3 dias na porta lá da Warner, lá tentando falar com o presidente. E hoje todo mundo vê o Spotify. Olha que legal. O cara ficou 3 dias, galera, esperando lá o presidente para ele... Oi, deixa eu te mostrar aqui meu player. Eu brinco isso que na vida de vendedor o pessoal que trabalha comigo, já trabalhou comigo, sabe aí disso. Sofazinho, né? É o famoso sofazinho do vendedor. Faz parte. Todo vendedor tem que... ser especialista no sofazinho para esperar o contrato, para esperar o momento da oportunidade de falar com o cliente, enfim. Então, é um skill importante, né? Gostar do sofazinho, achar o momento certo também, para não deixar o bonde passar na tua frente e você não pegar. Sem dúvida. E, Rodrigão, acho que tem outro QR Code aí também, quem quiser dar uma força para o projeto, vai lá, faça a sua contribuição. Ô Marco, pra gente encerrar aqui, cara, você quer deixar alguma dica de livro que você gosta aí pra galera? Eu vou falar uma coisa para você que pode surpreender muita gente aqui às vezes, quando a gente fala e sai de uma conversa dessa. Eu sou daqueles leitores que lê livro na diagonal, assim. Eu pego eu não pego um livro e passo 2 semanas lendo o livro. Se eu pego um livro, às vezes eu leio... E às vezes paro no meio, porque já peguei tanta coisa legal que eu vou pegar outro, enfim. Mas tem livros assim que eu guardo, assim, com mensagens importantes. Então, um livro que foi um dos meus mentores no início dessa empresa, da primeira empresa que eu trabalhei fora do Brasil, no Brasil, mas que era uma empresa americana, era o livro... É um livro antigo já, mas que falava assim, o Wisdom of Teams, a maravilha das equipes, dos times. O que uma boa equipe, como é que você tem que conceber essa equipe, né? Um outro super forte, que eu acho que ajuda, outro livro antigo também, mas que tem são vários aí em sequência, Os 7 Hábitos das Pessoas de Sucesso, foi um livro que eu usei muito no início da minha vida, que você vai aprendendo, principalmente o Sharpen the Saw, você afiar a navalha, tudo que vai acontecendo na tua vida, você vai tentando sempre melhorar um pouquinho. Tem um livro da história do Circo de Solé, que é um livro que é incrível, que é uma historinha, um livro fininho. Todo mundo vê o Circo de Solé, um circo, acha que aquilo ali é uma criatividade incrível, não sei o que e tal, e como é que aquilo é feito. Então, é um cara que está num momento de transição de carreira, está meio desgostoso, ele trabalhava com esporte, ele era procurador de talentos em esporte, e ele vai para
Las Vegas e vê uma portinha assim que tem um pessoal entrando, ele entra lá e vê um palco enorme do Circo du Soleil. Chega lá, senta e fica olhando o pessoal ensaiando. E aí vê aquele negócio, né, quando a gente vê os vídeos do YouTube, como é que eles se preparam tanto, senta uma pessoa do lado dele e fala assim, quem é você? Aí ele começa a conversar, contar a história dele, e a pessoa era produtora do Circo du Soleil. E ela convida ele para fazer um estágio no Circo du Soleil. E ele passa 2 meses viajando com o Circo du Soleil, entendendo como é que o Circo du Soleil funciona. E uma coisa que ele aprende, que é totalmente fora do esperado, é um negócio super criativo, que você acha que você vai chegar lá na sede, né? Eles são sediados lá em Montreal, no Canadá, que você vai chegar lá e ver um monte de gente pensando, sendo criativo, não sei o quê. E ele vê um pessoal trabalhando, feito uns alucinados, lá num ambiente para fazer um espetáculo de circo. E aí ela fala assim, pois é, você acha que criatividade é... Não, criatividade tem 2 fatores chaves aqui na nossa regra. São orçamentos apertados e prazos muito curtos, né? Então a gente acha que no mundo corporativo, orçamento apertado e prazo curto são coisas assim que só nas empresas tradicionais... Não, é aí que sai a criatividade, é quando você tem que atravessar a ponte sem ter ponte, entendeu? Então aí você começa a ver com o que você tem para pegar e ir para o outro lado. É um livro bacana. Tem uma outra história também chamada Entre Gigantes, que é uma entrevista de 2 caras que fizeram um MBA numa universidade americana grande. Ele entrevista os grandes líderes lá do Vale do Silício, lá do início aí do século. Aí entrevistou o Steve Jobs, entrevistou o Bill Gates, enfim. Nas entrevistas do Steve Jobs, ele mostra o valor dentro do mundo da tecnologia que existe em achar as pessoas certas. Que ele fala o seguinte, no mundo da tecnologia, ele fala que ele investia, né, 50% do tempo dele só recrutando e procurando pessoas de talento para tecnologia. Porque ele compara que as habilidades da tecnologia, tem gente que realmente é ponto fora da curva. E o que é legal disso é que ele fala o seguinte, isso independe completamente da origem da pessoa, entendeu? Isso depende muito mais da formação e de como é que ela se deu oportunidade para conseguir desenvolver suas habilidades ao longo da vida. Então, assim, uma coisa que eu acho que é bacana no mundo da gente, da tecnologia, é que as oportunidades estão aí para qualquer um, entendeu? Isso falado pelo Steve Jobs. Ele investia 50% do tempo para achar aquelas pessoas, independente de qualquer origem, qualquer história, ele achava pessoas incríveis, né? Que tinham passado por dificuldade, enfim, e eram grandes expoentes do mundo de tecnologia e ajudaram ele a construir a Apple, né? E ajudaram ele a recuperar a Apple depois do momento de tanta dificuldade que eles passaram lá. Uma história, são histórias assim muito legais, enfim. E para encerrar, Marco, pergunta lá dos alunos do Senac de São Miguel Paulista: a tecnologia vai substituir os humanos, o trabalho? Tem uma frase, eu não estou lembrando de quem mas é de um professor grande do MIT, que fala o seguinte, nenhum ser humano consegue substituir tão bem o trabalho de algumas máquinas, mas nenhuma máquina consegue substituir tão bem o trabalho de um ser humano e uma máquina. Então, assim, acho que eu não acredito. Eu acho que a cabeça da gente... Pode ser que um dia isso aconteça, mas está muito longe o tempo que uma máquina vai conseguir substituir tudo que o ser humano é capaz de fazer. Se ela está conseguindo substituir num determinado momento, é porque aquela pessoa não está realizando o seu máximo potencial, que a gente falou aqui. E é curioso, porque outro dia eu estava numa conversa com a minha filha, né, que tem 21 anos, e aí, não sei como é que saiu o assunto, que era sobre
o quanto que uma pessoa, né, ela falando, poxa, como é que eu me preparo para uma oportunidade de emprego, para uma carreira, não sei o que e tal. E aí eu comecei a fazer perguntas para ela, e ela veio com uma solução que ela falou assim, será que a pessoa está preparada para aquela posição? E a gente, às vezes, no mundo corporativo, a gente pergunta, mas será que fulano está preparado para assumir essa posição? E ela fez um comentário assim, pai, se a pessoa estiver preparada hoje em dia para aquela posição, tem alguma coisa errada. Porque a posição que nunca pode estar preparada, a pessoa que vai para a posição tem que ter sempre a capacidade de mudar a posição, senão a empresa não muda. Então, assim, eu fiquei pensando assim, mas tem tudo a ver com o que a gente está falando. As pessoas que estão assumindo posições novas nas empresas, elas têm que ser capazes de adequar o que essas posições são para o próximo passo. Isso quem consegue fazer é a cabeça da gente. Eu não vejo que a máquina vai conseguir mudar. Você vai dar para a máquina um escopo de trabalho, ela vai fazer o escopo de trabalho. Mas a pessoa sempre vai poder conseguir ir além. Então, por isso que está muito longe o dia. Eu brinquei lá no Senac, lá. Eu falei, fica de pé. Eu falei, me dá um abraço. Ele falou, esse contato eu acho muito difícil a máquina substituir, né? O sentimento, enfim. Até porque o sentimento... Faz parte do sentimento você perceber algumas áreas de oportunidade para onde você pode mudar o jogo, virar o jogo. Isso é muito verdade. Às vezes você escreve alguma coisa, talvez alguém vai ler e fala, puta, não era isso que eu queria dizer, né? Por isso a questão do sentimento, da fala, do olhar é super importante. Então, assim, resposta simples, está muito longe. Pode ser que um dia os netos dos nossos netos podem viver nisso, mas eu acho que para quem está entrando agora, que está enxergando agora o sucesso profissional aí nos próximos anos, nos próximos 10 anos aí, cara, vai com tudo, porque não tem máquina que te segura, não. Fantástico. Quer deixar um recado final? Acho que é esse. Beleza. Não tem gente que te segura se você tiver vontade, se estiver querendo terminar as coisas, se tiver foco, se fizer o extra mile. Enfim, resiliência. Se tiver resiliência também para levantar quando cair. Tem um cara que eu trabalhei que falava muito falava assim, uma coisa que toda criança devia aprender é andar de skate, que aprende a cair. Entendeu? E eu não aprendi a andar de skate, né? Aprendi a andar de skate depois de velho, já. Mas, e aí as quedas são exclusivo, mais... Marco skatista, hein? Olha aí. Mas skatista não, mal skatista, mas assim... então, uma das primeiras coisas que eu fiz foi ensinar meu filho a andar de skate, e pelo menos andar razoavelmente bem, porque senão, quando você já é velho, aprende a skate e cai, dói pra caramba, dói bem mais. Então, aprenda a cair desde pequeno. Fantástico. Marco, obrigado aqui pelo papo. Acho que a galera gostou bastante. Um prazer. Foi demais. Beleza, pessoal, mais um episódio, mais um grande executivo aqui na mesa, contando suas histórias, suas aventuras no mercado corporativo. Queria agradecer novamente aqui ao pessoal da Live Sports. Obrigado, Rodrigão, João, todo mundo aí. Gabizinha tá aqui e voltou. Beleza? Até o próximo episódio do Quebrando a Regra. Valeu, gente. Valeu, tchau, tchau.